A gente começa o Ciência Política desta noite de sexta-feira falando de PT, falando de Câmara de Vereadores de Teresina, falando de projeção de bancadas. Vamos começar com as novidades que a Ravena traz no Partido dos Trabalhadores. Quem é esse ex-vereador do Progressistas que vai se filiar ao partido do governador Rafael Fonteles? Ravena? Bem, eu estou falando do ex-vereador Inácio Carvalho, que sempre esteve no Progressistas, que teve aí uma eleição histórica, onde ele empatou com o R. Silva e perdeu no critério de idade, disputou agora recentemente a eleição pelo Progressista, não tendo êxito. Agora eu encontrei com ele e ele me afirmou que está de malas prontas para deixar o Progressistas e ingressar com a filiação no Partido dos Trabalhadores, para tentar mais uma vez a vaga de vereador na Câmara de Teresina. Ele que garante que não apoiou Joel para candidato ao Senado e nem Silvio Mendes, apenas estava compondo a chapa, fez uma dobradinha com o velho trabalhador, é humano, mas que agora está aí de malas prontas para integrar realmente o PT e pretende correr atrás de uma vaga, uma cadeira pelo Partido dos Trabalhadores. O Inácio Carvalho, ele é tio do deputado estadual Severo Eulálio do MDB. Então, o caminho natural ali, Kátia D'Angelo, não seria o MDB? Seria se ainda tivéssemos, por exemplo, coligação proporcional, né? Não tivéssemos umas chapas aí para se eleger a exigência de tantos votos, e a tendência é que se aumente, né? O que não é diferente no PT. Acho que a mudança para o PT, do vereador Inácio Carvalho, também tem esse grande desafio de compor uma chapa com robustez, porque é necessário cada vez mais votos para se eleger. A Ravena vai já falar, Ravena, só um minutinho, ela vai falar que já tem gente no PT impondo limites, impondo condições. Olha, a gente só aceita X vereadores de mandato, a gente tem ali um limite. Francis Teixeira, você traz uma informação adicional, que é o PT, que tem atualmente a Zuila Calixto, Deolindo Moura e Dudu, quer ampliar de 3 para 8, ser a maior bancada, né? Isso mesmo, Maria. Eu conversei hoje com o vereador Dudu, que faz parte da bancada petista na Câmara e é um dos nomes fortes no diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, e o que ele me disse é que o partido projeta eleger de 7 a 8 vereadores em Teresina nas eleições do ano que vem. Tem aí um print da conversa com o vereador Dudu. Vamos ver o print. Tá aqui então, pode colocar nessa outra tela, Ju, para a gente ler. Na tela maior aqui atrás. Boa tarde, vereador. O senhor confirma essa informação que o PT pretende fazer 7 vereadores em 2024? E aí ele diz, de 7 a 8. França insiste, há a perspectiva de que vereadores de mandato se filiem na legenda? O senhor vê esse espaço aberto? Sim, tem várias lideranças com interesse em vir para o PT, a exemplo do que aconteceu em 2022 e onde elegemos 12 estaduais. Então, a questão de recepcionar vereadores com mandato não será problema do PT, certo? Dentro do PT, certo? Aí o França já está fustigando ali, já está cutucando a onça com vara curta. E ele diz, iremos discutir com todos e todas no PT. No PT, nada funciona de goela abaixo. Aí o França diz, certo, vereador, obrigado. A Ravena já vai falar da apuração dela sobre isso também. O que você sentiu, Franci, o que eu percebi aqui na minha leitura é que tem, sim, restrições. Tem, sim, restrições. Nem todos devem ser aceitos. Vereadores, como é o caso do Venâncio, que já tem uma ligação com o PT, que já está praticamente certo no partido, aí sim eu não veria esse problema pela visão, pela leitura que eu faço da resposta do Dudu. Mas a porteira não é tão aberta assim. Há limites, até mesmo porque os vereadores que já estão no Partido dos Trabalhadores, que está numa federação, vale lembrar isso, e o PV tem nome forte aqui em Teresina, que também deve ali conquistar eleitos pelo PV, então o PT está nessa federação, há limites para comportar de fato vereadores com mandato. Eu lembro que no próximo ano são apenas 30 candidatos por partido. Não há mais aquele número imenso de candidatos, não. São só 30, que é o número de vereadores da capital, 29 mais 1.
O que foi que o Dudu disse para você? Quem ele aceita, quem ele avalia que o PT já aceita de cara e quem não? Ravena? Bom, voltando aqui para a questão do MDB, quanto ao ex-vereador Inácio Carvalho, nós chegamos a falar sobre esse convite. Há realmente um convite para ele ir, mas o MDB seria uma sigla que receberia o Inácio caso haja algum bloqueio dele na entrada do PT. A sigla de prioridade agora é o PT, mas não dando certo para que ele ingresse no PT, ele pode ir para o MDB. Ele nos colocou que então já houve esse convite. Já possibilidade. tem o plano B. Caso na chapa do PT não comporte Sim. todas essas pessoas que queiram Então, aí disputar pelo PT. Venâncio, ok, mas tem um outro vereador de mandato que o PT sinaliza que aceita. Eu conversei com o presidente municipal do PT, o deputado, até então deputado Magalhães, e ele me sinalizou que o PT deve receber aí a filiação de 2 vereadores para a reeleição. Ele deu uma média. Citou o Venâncio, que é filho da Flora, bastante afinado com o PT, o caminho natural seria ir para o PT. Citou também o nome da Poliana Rocha, que está atualmente no PV, mas que há aí a conjectura que, em saindo Tereza Brito como candidata a vereadora, Poliana já se sentiria aí com suas lideranças já diminuídas, iria migrar para o PT, vendo uma possibilidade de eleição maior em outra sigla. Então, pela quantidade de votos da Poliana, eles fazem a análise que ela seria um nome aceitável. Além dela, eles também analisaram o nome do vereador Gustavo de Carvalho e também do Enzo Samuel, presidente da Câmara. Até então, esses serão os nomes, mas não Olha aí, serão Gustavo todos. de Carvalho, que atualmente é do PSDB. Então, Isso. Venâncio, caminho natural, ele é do estão PSDB. aguardando. Enzo Samuel, se quiser, tem Enzo vaga. Samuel também é aceito. Poliana Rocha do PV Pode e entrar. Gustavo de Carvalho. Aí Pode tem entrar. 4. O PT atualmente tem 3. Ficariam 7 vereadores de mandato ainda nesta legislatura. E o Franz falou de eleger 8. Bem, ficaria pouco espaço para novos nomes, né? Porque você já tem aí 7 de mandato disputando a reeleição, Franz. Sem dúvidas, Ari, a gente sabe que isso faz diferença numa eleição por conta da estrutura, né? São nomes que já têm bases eleitorais nos bairros de Teresina, tem toda uma visibilidade por serem vereadores de mandato, então dificulta para que novos nomes apareçam com uma estrutura viável para uma eleição, para um sucesso eleitoral. Obviamente tem os suplentes também, muitos deles, inclusive, conquistaram mais votos do que os vereadores eleitos. Mas a gente sabe que faz toda a diferença um mandato, então fica complicado para surgir um novo nome que tire um desses vereadores de mandato. Já já João Carvalho vai se unir a nós aqui no Ciência Política, está sendo microfonado. Daqui a pouco o João também entra para falar desse e de outros assuntos. Já já João Carvalho conosco. Ari. Eu queria que doutora Ravena, eu queria que a Cátia comentasse o seguinte, essa realidade de escolher o partido certo, ela é crucial. Vide James Guerra, que há 2 eleições tem mais de 5 mil votos. James Guerra, vereador Zé Filho. Vereador Zé Filho, Gustavo James Guerra. Gaioso. Caio Bucano, Republicanos, teve mais de 6 mil votos e não conseguiu, porque só tinha uma vaga ali para ele. O Levino ganhou ali por poucos votos, 300 votos. James Guerra é um exemplo. Barros. E outros nomes muito bem votados. Ítalo Barros, no PSDB. Então, isso é crucial, escolher o partido certo. O partido certo, porque antes, quanto mais nomes, melhor, né, numa coligação. Agora, esses nomes eles têm que ser escolhidos a dedo. E quem está lá não quer que que tem maiores chances entre. Só que, por outro lado, o partido precisa de voto. O vereador Dudu falou 2022, mas quem costurou toda essa vamos dizer assim, essa vinda, essa adesão do que a gente chama de neopetistas para o PT ter hoje, a bancada que tem na Assembleia, que é quase a metade dos deputados, né? São 12, nós temos 30 deputados. Para construir a metade dos deputados, só faltou 3 nomes ao PT, né? Eleitos. Mas o governador Wellington Dias, mesmo como governador, a gente tem que lembrar que ele enfrentou dificuldades.
Foi ele que teve a ideia, costurou, trouxe os nomes, colocou os nomes. Ele teve dificuldades em aceitação por quem já estava lá. Só que a tese do governador, ex-governador Wellington, hoje ministro, se provou verdadeira. E eu acho que o caminho do PT municipal é tentar repetir aí a estratégia que o Wellington Dias fez em 2022. Vamos colocar o João Carvalho na discussão. A Cátia acaba de dizer o seguinte: os petistas raiz, eles ficaram incomodados com os neopetistas, deputados que vinham de outros partidos, como Nerinho, Fábio Xavier, mas no final das contas a estratégia foi muito bem sucedida. A federação elegeu 12 de 29. No caso da Câmara de Vereadores, o Dudu já colocou um pé atrás. Espera aí que a gente não aceita uma lista grande de vereadores de mandato. Qual a sua avaliação, João? Boa noite, Ravena, Cátia e França e Ari. Eu acho que, na verdade, essa questão de corporativismo, de tentar proteger um mandato com limitação, acaba não funcionando. Mas vocês acabaram de citar aí o candidato James Guerra, que não só não foi eleito, como todas as vezes não tem nem suplência, né? Que é pior do que não ser eleito, né? Uma votação estupenda, dava para eleger, dependendo da legenda, 3 vereadores, em algumas legendas. O vereador capitão Robert Valqueiroz dá 3 vezes a votação Pois é. dele. Então, eu acho que essa questão de reserva de mercado em partido é meio complicado. E aí também nasce outro problema. Você está criando 2 categorias. Os petistas e os neopetistas, né? Fica meio complicado isso aí, de lidar com isso e fazer um veto, entre aspas, formal. Não tem como fazer isso e eu acho que o próprio governador, o senador, as lideranças maiores devem conversar com eles aí. Todo mundo quer o seu mandato, mas a gente tem que ter uma limitação nas nossas ansiedades eleitorais. E o grupo sai fortalecido, né? Sai bem mais forte. Você está trazendo, Ravena, um outro nome. Você já trouxe o Inácio Carvalho, que deve se filiar ao PT, ex-vereador. E tem o nome da família de Dona Rejane Dias, que é nosso conhecido. O João vai já saber quem é. Eu conversei com ele. E a novidade na chapa